primeira igreja evangélica é o presbiterianismo. É a presbiteriana, a primeira igreja evangélica. Pastor, mas vamos lá, vamos agora trocar a pauta. Pastor, o senhor que está lá dentro, né? O senhor sabe como nasceu a igreja presbiteriana independente? O senhor sabe da história do nascimento da igreja, mais ou menos, para falar para a gente? Sim, é uma história longa, mas para o pessoal não dormir na casa, né? Isso, daí nós vamos prosseguindo. Então, na verdade, o presbiterianismo, ele vem dos Estados Unidos. Na verdade, o presbiterianismo começou já na Reforma, no século XVI, Sim. né? Com os reformadores, depois com John Knox, um escocês, né? E tanto é que a oração dele foi muito bonita. Ele falou: me dá a Escócia ou eu morro, né? Me dá a Escócia. E Deus fez um movimento maravilhoso, porque presbiteriano, o nome presbiteriano à raiz, fala de ancião. Fala de, né, tipo, alguém experiente, Sim, como com bagagem, pastor, né, bagagem. O presbiterianismo. Então, nasceu ali nas Ilhas Britânicas, né, na Escócia e tal, e ali desceu para os Estados Unidos. Daí, nos Estados Unidos, né, teve um avivamento. Isso eu estou falando ali no século XVIII, no finalzinho do século XVIII. E aí o Asbel Green Simonton, ele se ele era para ser um advogado, estudou direito e tal, só que ele acabou tendo chamado. E no seminário, através da pregação de um professor dele, que eu não me lembro agora mais o nome dele, o Asbel, o Simonton, ele sentiu o desejo de fazer missão aqui. Então, em 1859, ele vem para o Rio de Janeiro, e a primeira igreja evangélica é o presbiterianismo. É a presbiteriana, a primeira igreja evangélica. Então ele desce pro Brasil, né? E já com português também meio assim, porque até então o brasileiro só entendia a palavra de Deus, vamos dizer, no latim ou na língua americana, né, no inglês. Mas o Simonton, ele com muita dificuldade, ele morreu muito cedo, né? Mas com 26 anos ele vem para cá e faz missão. Então ele trouxe o presbiterianismo, tá? E daí, depois de um tempo, em 1903, nasceu a Igreja Presbiteriana Independente. E por quê? Porque estava dando alguns atritos. Por exemplo, alguns pastores, Eduardo Carlos Pereira, que foi o líder desse movimento, né? E vamos dizer assim que houve essa divisão, né, entre a presbiteriana, porque a presbiteriana independente saiu da IPB, da Igreja Presbiteriana, que o Simonton trouxe como missionário americano. Só que o que estava acontecendo? Os missionários americanos estavam controlando toda a verba, eles queriam envolver educação e evangelização junto, e alguns pastores e presbíteros entendiam que a educação é para o governo, né? Tipo, vamos investir mais na evangelização. Tanto é que a Mackenzie existe até hoje, né? Sim. Mackenzie é uma baita, é uma faculdade presbiteriana. Sim. Só que 7 pastores e 11 presbíteros estavam contra isso. Então, eles queriam ser uma igreja, o nome independente quer dizer totalmente nacional, autônoma. Sim. Então, a nossa igreja foi a Igreja Presbiteriana Independente foi a primeira igreja no Brasil completamente nacional, evangélica. Porque até então tinha eram os americanos, tinha né? Esse vínculo aí, tinha esse vínculo. Né? Então, a IPI foi a primeira igreja evangélica no Brasil. Em 1903, ela nasceu totalmente nacional. Por isso que é presbiteriana independente, 100% brasileira. E aí o que acontece? Com questão da verba, a verba foi direcionada mais para o seminário, para formar pastores, que precisava de pastores, entendeu? Então, na noite de 31 de julho de 1903, houve esse concílio, e então foi a questão vamos dizer assim, de romper com os missionários americanos, para que as ideias, porque assim, cada lugar tem uma cultura, né, Júlio? Tem uma cultura. E a nossa igreja até hoje, ela é muito flexível com a cultura e com a realidade. A nossa igreja tem um padrão de culto? Até tem. Mas cada pastor, tem uma realidade. Eu, por exemplo, se eu aplicar o sistema de culto, uma liturgia engessada que acontece na Catedral de São Paulo, se eu aplicar aqui no Gramadão, não vai funcionar.
Entendeu? Sim. Então, a nossa igreja é uma igreja brasileira. E ela tem adaptação, vamos dizer, pela Adaptação comunidade cultural, ali, adaptação regional. cultural. Até hoje, a gente serve isso. Não que a gente concorda com toda a cultura, mas, tipo, a gente se adapta com essa cultura. Então, esse foi um problema. E outra questão foi a incompatibilidade com a maçonaria. Porque até então, hoje nem a presbiteriana aceita maçom mais como membro, sim, mas até então eles aceitavam. Então, nada assim, vamos dizer, não estou falando mal da maçonaria, estou falando que a maçonaria, ela tem aquela... Né, ela algo tem que ninguém oculto, sabe, secreto. Né? E quando nós falamos de Jesus, nós falamos de luz. Nós falamos de revelação, transparência total. Verdade. Então, houve esse rompimento por causa dos missionários americanos, por ser uma igreja 100% brasileira, que os pastores queriam, né? E os presbíteros, e a incompatibilidade com a maçonaria. Tipo, cristocêntrico, uma igreja que Cristo esteja no centro de tudo e que a gente não tenha uma seita secreta, um pacto secreto, sim, mas que possamos ser. Hoje nem a presbiteriana, que eu sei, não aceita mais. Então houve essa divisão. Então a presbiteriana independente, quando falar independente, você já lembra na nacional, sim, né? Autônoma, 100% brasileira. Então ela rompeu, ela saiu da presbiteriana. Como depois, essa foi o primeiro rompimento, em 1903. Sim. Como no passar do tempo, houve outras também. Aí saiu, hoje nós temos a presbiteriana renovada, tem a presbiteriana unida, tem a presbiteriana conservadora. Então tem várias. Então. Saiu a conservadora. Por que a conservadora? Porque a própria presbiteriana, hoje nós temos ministério infantil, né? Sim. Infantil, feminino. Antes não tinha. Por exemplo, mulher não poderia ir para o ministério pastoral. A nossa igreja já faz um tempo. Por exemplo, nem diácono pode na presbiteriana. A nossa igreja, para diaconisa, já foi liberada em 1930. Então, agora tem alguns conservadores que já não aceitam isso. Então, tipo, não voltaram para a IPB, mas também já abriu uma outra igreja, já a denominação saindo da própria presbiteriana. Então, a nossa igreja mãe é a presbiteriana e houve esse rompimento em 1903. Agora, aqui no Gramadão, ela começou em 1924, nos meados de 24, foi organizada a igreja em 1930 e começou... Eu acho que como que chama? Turvo do Calaça? Turvo dos Calaça. Isso, se era antes de se tornar Gramadão, era Turvo dos Calaça, ali na regiãozinha. É porque assim, as igrejas começam nas casas. Turvo dos Colaços, né? Colaço, alguns falam Calaça, mas eu Turvo tenho dos como Colaços. Calaça aqui, passaram para mim. Mas então, começou nesse bairro com... Eu não vou lembrar agora, não sei se é José Brizola, ele tem um sobrenome que eu não me lembro agora, sabe? Que eu não sou daqui, fica mais difícil. Sim. Mas começou, até em Tatuí, todas começa nas casas. Aí vai aumentando, até que forma uma igreja depois. Então começou em 1924, em 1930 foi organizada a igreja, foi chamado de igreja, não era IPI do Gramadão, era IPI do Gramadinho, depois foi chamado IPI do Turvo do Calaça e depois chegou a IPI Gramadão. Legal. Em 1930. Então nós sabia, estamos indo, né, para 94 anos. A igreja presbiteriana foi a primeira igreja aqui do distrito Gramadão, né? Do bairro Gramadão. O distrito compõe os 3 bairros, sim, então sim. Do bairro Gramadão ela é a primeira, sim, né? Viu? E como ela é a primeira no Brasil, então você pode ver, você pode pegar qualquer denominação pentecostal, por exemplo, porque os pentecostais vieram bem depois, né? Sim. Vieram depois. Os neopentecostais estão falando da década de 60, 70. Sim. Então, a maioria deles fala o quê? Eu saí da presbiteriana, tenho um carinho pela presbiteriana, sim, lá eu aprendi a palavra de Deus. Depois houve divergência doutrinária, que não vem a questão agora, mas a maioria saiu da presbiteriana, né? Se você conversar com o pastor Emerson, por exemplo, da Filadélfia. Sim, ele, o pai dele, foi muitos anos na nossa igreja, né? Então, por quê? Porque é uma igreja muito antiga, depois foi saindo, né? Por isso que eu falo, Júlio, tem que tomar cuidado, porque as pessoas têm mania, tem algumas denominações que têm mania de falar, a nossa igreja é única, quem sair dela cai da graça. Sim. Aí eu fico pensando, se você pegar a denominação dessa igreja, por exemplo, ela nasceu em 1900, 1910. Então quer dizer que até antes não tinha essa, da graça. Então começou a graça de Cristo. Quer dizer que ali, vamos falar português, todo mundo foi para o inferno. Não tinha. É a partir de 1900 e alguma bolinha que começou, então, aquela
igreja, Deus revelou. Viu? Isso que eu falo. Eu sirvo a Deus na Presbiteriana Independente. Outro serve a Deus em outra denominação. Sim. Só que o foco é Jesus. Se você tirar Jesus de lá, nós vira fariseu, cara. Nós vira religioso, acusador. Acusador, vamos sair acusando todo mundo. Você vira um legalista. Sim, exatamente. Então, Jesus tem que ser o foco. Os ensinamentos de Jesus. Quando a gente fala aceitar Jesus como Salvador da nossa vida, é os ensinamentos de Jesus. Você aceita os ensinamentos dele. Está impregnado dentro de você. O sermão da montanha tem que estar dentro de você. E aí você vai vivendo uma vida, realmente uma vida cristã. Caso contrário, vai só briga. Você vê quantas mortes, quantas guerras em nome de Jesus foi feito durante toda essa trajetória, né? Quantas mortes.